Oi, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas de volta ao canal ABSL Quântica no YouTube e Prof. Povos no Kawaii. Para quem está chegando aqui, nós fazemos a leitura e interpretação do Livro dos Espíritos, que é constituído de perguntas elaboradas pelo pedagogo Allan Kardec e resposta pelos espíritos, né, através dos médiums que se propuseram a participar do projeto do Allan Kardec e equipe. Tá? Atualmente a gente está no capítulo 9, começamos no capítulo 8, que foi a emancipação da alma, tem vários vídeos aí no canal sobre isso, e nós fomos intuídos pelo plano espiritual a darmos continuidade. Então, atualmente, nós estamos no capítulo 9. O título é Interferência dos Espíritos no Mundo Corpóreo, nos mundos materiais e, claro, nas pessoas, né? Nos entes que vivem nesses mundos. E entre esses mundos, adivinha? Planeta Terra. Então, nós estamos fazendo os respectivos comentários, não é do acaso, né? Nós temos um tipo de um método empírico, né? Que é através da Dona G, que é minha esposa. Ela tem muitas vivências, tanto no desdobramento quanto no dia a dia. E nós também, né? Professor Povos também já militando, entre aspas, né? Na doutrina espírita já há muitos anos, indo para uns 40 anos já. E aí, hoje nós continuaremos, tá bom? Na leitura e nos respectivos comentários. Tá legal? Agora a gente já tem um subtema aqui, chama-se dos possessos. Olha isso, vamos para a pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente tomar o envoltório de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar do que nele se acha encarnado? Olha a pergunta aí, talvez justifique aí uma série de atos insanos que infelizmente a gente fica sabendo, né? O espírito não entra no corpo como entrada numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado, que tem todas as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, agindo conjuntamente. É sempre, porém, o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria que o reveste. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, porque espírito e corpo estão ligados até o termo ou término fixado para a existência material. Então, assim, gente, tomar o corpo, os espíritos estão dizendo aqui que não dá, não podem. Por quê? Porque a ligação entre espírito e corpo, ela é exclusiva. Tá? Exclusiva. Tem processos obsessivos, que em algum momento nós falaremos a respeito, mas também não tem essa de tomar o corpo da pessoa. É a influência, né? Influência energética no pensamento da pessoa. E aí a pessoa está em sintonia com os seres que geram aquela influência. E aí ela acaba agindo potencializada pela vontade daqueles que são afins a ela. Ou seja, se uma pessoa tem um comportamento assim, os espíritos que estão sintonizados com ela têm um comportamento assim, parecido. Se as pessoas têm um comportamento assado, os espíritos que estão conectados a ela têm um comportamento assado. Então é fundamental o quê? Que nós cuidemos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Tá? Errar, a gente erra. Que nós possamos nos arrepender, né? O mais rápido possível dos erros que nós cometemos. Tá certo? Pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa.
né? E segue em frente, procura sempre estar com a mente sã, tá? Para que os espíritos que nos acompanhem sejam espíritos sãos também, não influenciem a gente a fazer besteira, tá bom? Vamos seguir, gente? 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, se não há coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ver-se por este subjugada ou obsidiada, a ponto de achar-se a sua vontade até certo ponto paralisada? Pergunta do Kardec. Resposta: sim. E são esses os verdadeiros possessos. Sabei, entretanto, que essa dominação jamais se processa sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Muitas vezes têm sido consideradas possessos pessoas loucas ou epiléticas, que mais necessitavam de médico do que de exorcismos. Aqui tem um detalhe, aqui, gente, sobre os possessos. Vamos ler também antes de comentar. Na sua acepção vulgar, o vocábulo possesso pressupõe a existência de demônios, isto é, uma categoria de seres por natureza maus, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo, que são considerados demônios, né? Desde, porém, que não existem demônios, pelo menos nesse sentido, e que dois espíritos não podem simultaneamente ocupar o mesmo corpo, não existem possessos conforme a ideia ligada a este vocábulo. Por possesso deve entender-se apenas a dependência absoluta em que a alma pode encontrar-se em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, aquela questão, né, gente, da sintonia energética, né? Aqui eles estão dizendo que esse papo de demônio, isso aí muitas vezes para colocar medo nas pessoas, isso aí é fábula. Não tem esse negócio de demônio. Não, gente. O que tem são espíritos ainda atrasados, isso moralmente, conceitualmente, né? Eles são atrasados, né? São espíritos mais, a gente chama de terra a terra, né? Mais para a terra do que para o espaço, para o mundo espiritual. Então, assim, esses espíritos atrasados, ao sintonizarem-se com alguém, é que a pessoa também é atrasada. E aí eles subjugam a pessoa a ponto de fazer a vontade deles, dos espíritos, sucumbir à vontade da pessoa. Entretanto, existe aí uma sintonia, segundo os espíritos, uma sintonia para que isso aconteça. E a vontade da pessoa, muitas vezes, é transformada em função da influência desses espíritos. Fica o tempo todo ali, ó. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E a pessoa não tem conhecimento das consequências da lei de causa e efeito, acaba fazendo bobagem. Tá certo, gente? Então, é aquele negócio, cuidar do nosso conceitual, né? Estudarmos a respeito, nos prepararmos para a vida futura, a vida espiritual infinita, né? E vivermos um dia de cada vez, observando as coisas. Poxa, isso não sou eu. Caramba, essa atitude eu nunca tive. E aí, quando você começa a perceber isso, você começa a se conhecer, né? Aí você fala, puxa, tem que fazer alguma coisa para que isso não se repita, né? E se arrepender é um bom começo, tá bom, gente? Então, vamos finalizar aqui. 425. Pode a criatura, por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se de seu domínio? É sempre possível subtrair-se ao jugo, desde que haja vontade firme. Olha aí, tá? Então, assim, ao me observar, né, e perceber que não sou eu que estou agindo, alguma força estranha está me impulsionando,
eu começo a querer mudar, né? Porque aquilo provavelmente não está me fazendo bem emocionalmente, por exemplo. Então, gente, é possível se libertar sim, desde que se queira, né? Desde que se enxergue a situação, se queira e haja para tanto. Tá? Leituras, acompanhar o professor Povas, acompanhar o pessoal também que é mais sério do que esses pastores que estão aí, esse povo que está fazendo coisas absurdas. Né? Se você viu muito espetáculo, corre, porque espetáculo é teatro. Teatro, na religião, não sei se é tão legal assim. Precisa pensar, cada caso é um caso. Tá? Se você viu muito pedido de grana primeiro, grana segundo, grana terceiro, gente, grana não se leva para o espaço, né? Não se leva nada, só se leva o que realmente se aprende, né? O próprio caráter do espírito, né? A elevação moral é que se leva. O restante fica tudo aí, tá bom? A gente sabe que existem custos, né? Existem custos para se manter alguma entidade física, por exemplo, principalmente num país onde a carga de impostos é elevada, né, gente? Embora que as igrejas são isentas de impostos, né? Então, sei lá, cada caso é um caso, tá bom? Então, por hoje é isso, muito obrigado. Alguma observação, coloque nos comentários aí, de preferência, se for questionar, questione com uma certa coerência, faça uma frase ou duas, mas, sabe, justificando porque você está questionando, né? Lembrem-se que a experiência da gente é grande, né? E nós estamos fazendo esse trabalho voluntário, o canal não é monetizado ainda, não atendeu aquelas acho que 1000 horas de visualização, mas nós estamos seguindo em frente aí, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe, excelente semana para vocês, tá ok? Namastê, viu? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.